Eu vou ter duas sugestões para você. Primeiro, para provas que tem o mínimo por disciplina, o que é esse mínimo por disciplina? Sei lá, tem lá português, matemática, direito, e você tem que acertar 5 no mínimo de cada uma ou 10 no mínimo de cada uma. Essas são provas que tem o mínimo por disciplina. E outra alternativa, outras sugestão ou estratégia, vamos chamar de estratégia, né? Para provas que não tem o mínimo por disciplina. Vamos começar por essas que tem o mínimo por disciplina. Minha estratégia que eu faria. Você pega ali, vamos dizer que tem 10 questões de português e você tem que acertar no mínimo 4 questões. Eu faria ali 5, 6 questões de português, pularia para matemática e ia pulando. Faça um pouquinho a mais que o mínimo. Para quê? Para você conseguir fazer pelo menos o mínimo de questões em todas as provas, depois retorne e continue. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes não dá tempo de fazer toda a prova. É até o seu nervosismo ali na hora, às vezes a banca já sabe disso, bota questões demoradas. E se você não fizer isso, vai chegar lá no final e você não vai conseguir ter feito o mínimo em alguma, às vezes não consegue fazer nenhuma de alguma disciplina. Então, pelo menos com essa técnica você faz um pouquinho mais que o mínimo, talvez, sei lá, umas 2, 3, 4, 5 questões a mais que o mínimo, dependendo da quantidade de questões, e vá pulando de disciplina em disciplina. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E agora, uma alternativa para quem não tem o mínimo de disciplina é ir correndo para terminar as disciplinas que você tem mais facilidade. Por quê? Porque vai te dar uma confiança, vai te dar uma tranquilidade. As bancas elas costumam colocar questões difíceis no início e vão botando questões mais fáceis no final. Então vá pulando, mas vá fazendo aquelas questões que vão te dar mais tranquilidade. Outra coisa, um erro comum é a gente pegar a prova e começar a ver questões muito extensas, questões muito complicadas, questões com muitos números, muitas contas. Se você começar a fazer uma questão e ver que ela tem um texto muito longo, é muito demorada, pule aquela questão e depois, ao final da prova, se tiver tempo, você retorna. Por quê? Porque as bancas colocam questões demoradas para você perder tempo. Elas já fazem isso com estratégia e geralmente, como eu disse, no começo da prova. Então, se está fazendo uma questão de matemática ali, é complicada, pula, vai para outra. Se viu que tem um textão que é meia página, vá para os outros que são mais fáceis, claro. Conhecendo a prova, vendo se é possível fazer isso, mas na maioria é possível. Eu não estou dizendo que você não deve fazer, eu estou dizendo que você deve priorizar questões mais